Olá, querido viajante dessa estrada chamada vida. Antes de embarcarmos juntos nessa reflexão transformadora, que tal fazer parte de algo maior? Deixe aqui nos comentários o que essa mensagem significa para você. Compartilhe sua experiência e se inscreva no canal para não perder nenhum capítulo dessa jornada. Curta, compartilhe com quem você ama e ajude essa mensagem a alcançar mais corações. Afinal, todos precisamos de uma palavra de direção, não é mesmo? Agora, imagine uma estrada à sua frente, um caminho que se estende para além do que os olhos podem ver, cheio de curvas, surpresas e talvez até algumas tempestades. Essa é a jornada da nossa vida, e como todo viajante, chega um momento em que percebemos que não podemos fazer essa caminhada sozinhos. Mas como é difícil entregar o controle, não é? Você já se viu segurando o volante da sua vida com tanta força que seus dedos ficaram marcados? É como se estivéssemos dizendo: eu sei para onde estou indo, e ninguém pode me desviar. Mas e se houvesse alguém que já conhecesse todo o trajeto? Cada curva, cada pedra, cada atalho que parece promissor, mas leva ao nada. Alguém que sabe exatamente onde estão os perigos e onde as paisagens mais lindas esperam por você. Vamos começar pelo começo. Por que somos tão resistentes à ideia de deixar Deus conduzir? Talvez porque, em nossa mente limitada, confiamos apenas no que vemos e entendemos. A ideia de que outra pessoa, até mesmo Deus, possa conhecer melhor o caminho do que nós, é algo que desafia nosso orgulho e nosso senso de segurança. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que, como nós, tentaram trilhar seus próprios caminhos. Pense em Abraão quando tentou ajudar Deus ao aceitar o conselho de Sara e gerar Ismael. Ou Jonas, que decidiu tomar a rota oposta à vontade divina. Cada uma dessas escolhas mostrou que, quando insistimos em segurar o volante, acabamos em encruzilhadas que poderiam ter sido evitadas. Mas, por outro lado, também vemos a beleza do que acontece quando alguém entrega a direção a Deus. Imagine Noé, construindo uma arca em obediência a um comando que parecia insano para todos ao seu redor. Ele não sabia onde aquela arca o levaria, mas sabia quem estava conduzindo. Agora pense comigo. Deus não é apenas um guia qualquer. Ele é o Criador da estrada. Cada pedra, cada curva, cada destino foi desenhado por Ele. Então, por que resistimos tanto? Talvez porque a entrega exige confiança, e confiança exige relacionamento. Permitir que Deus nos conduza não é um ato passivo, é um convite para um relacionamento ativo. É como entregar o mapa a alguém que não só conhece o caminho, mas também te ama o suficiente para garantir que você chegue lá no tempo certo, do jeito certo. Mas como o orgulho pode ser traiçoeiro. Ele nos sussurra que soltar o controle é sinônimo de fraqueza, quando na verdade é o maior ato de coragem, porque soltar o volante é declarar: eu confio em Ti, Senhor. Mesmo quando eu não entendo, mesmo quando o caminho parece estranho, eu sei que Tu sabes o que é melhor para mim. E ainda assim resistimos. É como se houvesse uma batalha interna entre o nosso desejo de controle e a nossa necessidade de descanso. Sim, descanso. Porque segurar o volante sozinho é cansativo. Tentar prever o futuro, controlar os resultados e carregar o peso de cada decisão pode esgotar até mesmo a alma mais forte. E aqui entra a beleza do convite divino. Deus não nos pede para entregar o controle porque Ele quer dominar. Ele pede porque Ele quer aliviar. Ele sabe que as nossas mãos foram feitas para o trabalho, mas não para o fardo. Ele sabe que o nosso coração foi feito para amar, mas não para temer. Neste ponto da jornada, é como se estivéssemos parados em uma bifurcação. Um lado nos chama a continuar tentando, sozinhos com toda a nossa força. O outro lado nos convida a soltar, confiar e seguir a direção de Deus. E honestamente, essa escolha nunca é fácil. Mas antes que você decida, deixe-me te contar algo. Na estrada da vida, cada escolha que fazemos é como um prenúncio do que virá. Cada sim ou não que oferecemos a Deus molda não apenas o caminho à frente, mas também o nosso coração. E é aí que a história fica interessante. Porque enquanto estamos parados nessa bifurcação, Deus já está nos enviando sinais.
Alguns são claros como o dia, outros sutis como um sussurro no vento. E quando prestamos atenção, começamos a perceber que ele não nos guia apenas com palavras, mas também com símbolos ao longo do caminho. E assim a jornada continua. Mas antes de darmos o próximo passo, uma pergunta paira no ar. Será que estamos atentos aos sinais que Deus coloca em nosso caminho? Porque às vezes, o que parece ser um simples desvio pode ser o início de algo muito maior. A estrada está à nossa frente e o próximo capítulo nos espera. Vamos descobrir juntos o que está escondido nas curvas, nas tempestades e nas estrelas que brilham lá no horizonte. Nos vemos no próximo trecho dessa jornada. E lembre-se, Deus já conhece o destino, mas Ele também quer caminhar ao seu lado, um passo de cada vez. A estrada segue e com ela vêm as surpresas. Lembra da bifurcação onde paramos? Pois bem, ao escolher confiar em Deus, algo fascinante começa a acontecer. No início, talvez pareça que as dificuldades permanecem. Buracos na estrada, tempestades que ofuscam a visão, sinais que não fazem sentido à primeira vista. Mas será que esses obstáculos são realmente aleatórios? Ou seriam mensagens divinas, cuidadosamente colocadas ali para nos ensinar e nos guiar? Na Bíblia, encontramos várias histórias que ilustram isso. Pense em Moisés, liderando o povo pelo deserto. Êxodo 13, 21, 22. Durante o dia, Deus ia à frente deles em uma coluna de nuvem, e à noite em uma coluna de fogo. Mas mesmo com sinais tão claros, houve momentos de dúvida, reclamações e resistência. O povo via o caminho como uma dificuldade, Deus o via como um processo. E não é assim conosco também? Quando enfrentamos momentos de seca ou tempestades violentas, nossa tendência natural é reclamar ou questionar. Por que, Senhor? Por que comigo? Mas às vezes, Deus está mais interessado em moldar quem somos do que em nos levar diretamente ao destino. Imagine que, ao seguir essa estrada, você encontra um grande desvio. O caminho que parecia tão certo agora está bloqueado e você é forçado a escolher uma rota alternativa. No momento pode parecer frustrante, até mesmo injusto. Mas e se esse desvio for, na verdade, um livramento? Lembra de José, o filho de Jacó? Vendido como escravo pelos próprios irmãos, Gênesis 37, 28, ele poderia ter se perguntado, por que Deus permitiu isso? Mas cada reviravolta na sua história, da prisão ao palácio, fazia parte do plano maior. Deus estava conduzindo José para um propósito que ele não poderia ver no início: salvar sua família e uma nação inteira da fome. Gênesis 50, 20. Da mesma forma, as dificuldades que encontramos no caminho não são meros acidentes. Elas podem ser ferramentas nas mãos de Deus, lapidando nossa fé, caráter e resiliência. Agora, pense nos sinais de trânsito. Eles estão ali para nos orientar, mas só cumprem sua função se os notarmos. Deus também coloca sinais em nossa vida, mas precisamos estar atentos. Talvez o sinal seja aquela porta que se fechou abruptamente. Talvez seja uma relação que chegou ao fim ou uma oportunidade que não deu certo. Pode ser difícil entender no momento, mas e se aquela porta fechada for a proteção de Deus? Provérbios 3, 5, 6 nos lembra: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Esse versículo é como um mapa para navegarmos pelas curvas inesperadas da vida. Quando confiamos, mesmo sem entender, Deus transforma obstáculos em degraus. Enquanto seguimos, imagine uma tempestade inesperada. O céu escurece, o vento sopra forte e a estrada parece desaparecer. Esse momento pode ser assustador, mas é também onde aprendemos uma das lições mais profundas: a força da nossa fé só é revelada nas tempestades. Lembre-se dos discípulos no barco, enfrentando uma tempestade feroz, Mateus 8, 23, 27. Eles estavam apavorados, achando que iriam morrer, mesmo com Jesus no barco. Mas o que parecia ser o fim foi, na verdade, uma oportunidade para ver o poder de Deus em ação.
Jesus acalmou o vento e as ondas com uma simples ordem, mostrando que ele tem controle até sobre as forças da natureza. E você? Já pensou que as tempestades na sua vida podem ser oportunidades para Deus mostrar seu poder? Quando confiamos nele, mesmo em meio ao caos, descobrimos que ele não só guia o barco, mas também tem poder sobre a tempestade. Mas nem tudo na estrada é feito de dificuldades. Deus também nos dá momentos de descanso, pequenas alegrias que nos lembram do seu amor e cuidado. Talvez seja um nascer do sol deslumbrante depois de uma noite escura, ou uma paisagem inesperada que tira o fôlego. Esses momentos são presentes de Deus, sinais de que Ele está conosco em cada passo. Davi capturou isso lindamente no Salmo 23, 4, 5. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Deus não só nos guia, mas nos sustenta e celebra conosco mesmo em meio às lutas. E então, enquanto seguimos nessa estrada cheia de sinais e surpresas, uma nova pergunta começa a surgir. O que fazer quando a visão se torna turva? Quando o nevoeiro da dúvida, do medo ou da incerteza encobre o caminho, como continuar confiando em Deus? Mas isso é uma conversa para o próximo trecho da nossa jornada. Porque às vezes, a única coisa que podemos fazer é dar o próximo passo e confiar que mesmo quando não vemos, Deus está nos guiando. Por enquanto, guarde isso. Os sinais estão ao seu redor. Esteja atento, porque até mesmo nos obstáculos, Deus está falando. A estrada continua. O sol que outrora iluminava o caminho começa a ser encoberto por uma névoa densa. Você tenta enxergar adiante, mas os olhos se esforçam inutilmente. Tudo parece incerto. O coração acelera. É nesse momento que a dúvida começa a sussurrar. Será que estou no caminho certo? Será que Deus ainda está comigo? Se você já se sentiu assim, saiba que não está sozinho. Há momentos na jornada em que a visão se turva e a única opção é confiar. Não é fácil. A dúvida é um inimigo sutil que entra pela porta da incerteza e se instala no coração. Mas é justamente nesses momentos que a fé é mais necessária, porque fé não é sobre enxergar, é sobre acreditar. Abraão, o pai da fé, enfrentou sua própria névoa quando Deus lhe prometeu um filho. Apesar de sua idade avançada e da esterilidade de Sara, Gênesis 15, 5, 6. Imagine as noites silenciosas em que Abraão olhava para o céu estrelado, tentando entender como seria possível que ele se tornasse pai de uma grande nação. Ele não via como isso poderia acontecer, mas decidiu acreditar na palavra de Deus. E foi essa fé, mesmo na escuridão da dúvida, que o tornou justo diante do Senhor. Quantas vezes nos encontramos como Abraão, olhando para um céu nebuloso, tentando enxergar as estrelas através da névoa? É nesses momentos que Deus nos convida a fazer o que Abraão fez, olhar além do que é visível e confiar em sua promessa. A névoa também caiu sobre o povo de Israel enquanto vagavam pelo deserto. Durante 40 anos, eles enfrentaram incertezas, fome, sede e desafios constantes. Muitos se perguntavam: será que Deus realmente nos tirou do Egito para nos deixar morrer aqui? Êxodo 16, 2, 3. Mas o que parecia uma caminhada sem direção era, na verdade, um plano divino para ensinar o povo a depender totalmente de Deus. Eles não sabiam onde encontrar água ou comida, mas Deus sabia. O maná caía diariamente como um lembrete de que, mesmo quando não entendemos o caminho, Ele nunca nos abandona. Êxodo 16, 14 e 15. E você? Está enfrentando um momento em que tudo parece sem sentido? Talvez Deus esteja usando essa temporada de incerteza para ensinar algo que só pode ser aprendido na dependência total dele. Jó é outro exemplo de alguém que caminhou na névoa. Um homem justo que perdeu tudo, seus bens, sua família, sua saúde. Em meio à dor, Jó não entendia o propósito de suas provações e chegou a questionar a Deus. Mas mesmo na sua angústia, ele declarou: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 25.
Essa é a essência da fé na névoa. Não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar que, mesmo no silêncio, Deus está agindo. Imagine-se na estrada novamente. A névoa é tão densa que você mal consegue enxergar um palmo à frente. Nessas situações, você não precisa ver o destino. Só precisa confiar que cada passo o levará mais perto dele. O Salmo 119, 105 nos lembra: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A luz de Deus não promete revelar todo o percurso, mas é suficiente para guiar o próximo passo. Foi assim com Pedro, quando Jesus o chamou para andar sobre as águas, Mateus 14, 28 e 31. Enquanto Pedro mantinha os olhos fixos em Jesus, ele caminhava sem problemas. Mas, ao olhar para o vento e para as ondas, ele começou a afundar. A mensagem é clara. Mesmo quando não podemos enxergar o caminho, devemos manter os olhos no guia. Há algo extraordinário sobre confiar em Deus quando a visão é turva. É nesse ambiente que Ele nos encontra de forma mais íntima. Quando tudo parece incerto, Deus nos convida a descansar na certeza de Sua presença. Ele nos lembra: eu sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29, 11. E assim, enquanto caminhamos por essa estrada envolta em névoa, uma nova pergunta surge. E quando as dificuldades não apenas obscurecem o caminho, mas também testam quem somos? Quando os desafios começam a moldar nosso caráter e revelar o propósito maior por trás da jornada? Mas isso é uma reflexão para o próximo passo da nossa jornada. Por agora, lembre-se, mesmo na névoa, Deus não perde de vista quem você é ou onde você está. Continue caminhando, porque algo extraordinário está esperando além dessa visão turva. A névoa finalmente começa a dissipar. Você olha ao redor e percebe que, embora o caminho ainda tenha desafios, algo mudou. Não apenas no cenário, mas dentro de você. A caminhada na incerteza, os passos dados pela fé, as lágrimas derramadas em oração. Tudo isso fez algo no seu coração. Foi doloroso, mas transformador. É assim que Deus trabalha. Ele usa o processo para nos moldar. E enquanto caminhamos, Ele não está apenas nos conduzindo ao destino. Está nos preparando para viver o propósito que nos espera. Quando pensamos em pessoas transformadas por Deus ao longo da caminhada, José é um exemplo claro. Vendido pelos próprios irmãos, ele foi parar no Egito como escravo. Gênesis 37, 28. Depois de ser injustamente acusado e preso, José passou anos em uma cela escura, sem entender o que Deus estava fazendo. Mas ali, naquele lugar aparentemente sem propósito, Deus estava moldando o caráter de José. Quando ele finalmente foi colocado no palácio como governador do Egito, ele não era o mesmo jovem arrogante que havia causado inveja aos irmãos. Ele havia se tornado um homem sábio, humilde e preparado para liderar uma nação inteira em tempos de crise. Gênesis 41, 39 e 41. Às vezes nos perguntamos: por que essa espera? Por que essas dificuldades? Mas a verdade é que o processo é parte essencial do plano. Deus não apenas nos leva ao propósito, Ele nos molda para que possamos cumpri-lo. O profeta Isaías descreve Deus como um refinador, que usa o fogo para purificar o ouro. Farei passar essa terceira parte pelo fogo e a refinarei, como a prata é refinada, e a provarei como o ouro é provado. Eles invocarão o meu nome e eu os ouvirei. Zacarias 13, 9. Esse processo de refinamento não é confortável. O fogo é quente e intenso e parece insuportável. Mas ao final, o ouro puro brilha mais do que nunca. Assim é com aqueles que permitem que Deus os conduza. Ele usa as provações, as dificuldades e até os aparentes fracassos para nos tornar mais fortes, mais puros e mais preparados. O povo de Israel também passou por um longo processo no deserto. Deus os libertou do Egito de forma espetacular, mas não os levou imediatamente à terra prometida. Em vez disso, eles passaram 40 anos no deserto, sendo moldados e ensinados a depender de Deus. Ele te humilhou e te deixou passar fome,
mas depois te sustentou com um maná, que nem tu, nem os teus antepassados conheciam, para mostrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Deuteronômio 8:3. Cada dia no deserto foi uma lição sobre dependência e confiança. O maná não podia ser armazenado. Eles tinham que confiar que Deus proveria a cada manhã. O mesmo vale para nós. No processo, aprendemos a confiar em Deus dia após dia, passo a passo. O que é fascinante sobre o processo de Deus é que ele sempre aponta para algo maior. Veja o caso de Davi. Quando jovem, ele foi ungido como rei de Israel, mas passou anos fugindo de Saul, vivendo em cavernas e enfrentando batalhas constantes. Durante esse período, Deus estava ensinando Davi a ser um líder humilde, um guerreiro corajoso e, acima de tudo, um homem segundo o seu coração. 1 Samuel 16:13, 1 Samuel 24:1-7. Quando finalmente chegou ao trono, Davi não era apenas um rei, ele era um pastor de almas, alguém que sabia ouvir e obedecer a Deus. O processo o preparou para o propósito. Agora, pense na sua própria jornada. Talvez você esteja em um momento de fornalha, sentindo o calor das provações. Talvez esteja no deserto, lutando para enxergar o propósito em meio à dificuldade. Mas saiba disso, Deus não desperdiça nenhuma etapa. Cada lágrima, cada oração, cada momento de espera está sendo usado para moldar você. Como diz Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse versículo não significa que todas as coisas são boas, mas que Deus pode usar até as situações mais difíceis para nos moldar e nos levar ao propósito. E enquanto você reflete sobre tudo isso, surge uma nova questão: como viver o propósito de Deus com coragem, mesmo quando ele parece maior do que você pode suportar? Porque ao final do processo, o chamado para viver o propósito exige fé, ousadia e uma entrega total. Mas isso é para o próximo trecho da nossa jornada. Por enquanto, lembre-se, Deus não está apenas levando você ao seu destino. Ele está preparando você para ser tudo o que ele planejou. Continue caminhando, pois o melhor ainda está por vir. Você chegou até aqui. Olhando para trás, o caminho foi cheio de curvas inesperadas, tempestades e até momentos de completa escuridão. Mas algo incrível aconteceu. A cada passo, Deus estava com você. Ele usou os desvios para proteger, a névoa para ensinar dependência e o fogo das provações para moldar seu caráter. E agora, finalmente, o propósito se revela. Lembra-se de como José foi forjado no silêncio da prisão e como Davi foi moldado nas cavernas? Cada um deles, quando chegou ao propósito, descobriu que tudo fazia sentido. José entendeu que sua caminhada não era apenas sobre ele, mas sobre salvar uma nação inteira. Gênesis 50:20. Davi compreendeu que Deus o treinou como pastor de ovelhas para que pudesse pastorear um povo inteiro com amor e justiça. E você? Quando finalmente percebe que Deus o conduziu exatamente ao lugar certo, algo muda dentro de você. Não há mais dúvidas, nem medo, só gratidão. Você percebe que as partes difíceis da jornada foram necessárias para prepará-lo para viver aquilo que Deus sonhou para você. Em Hebreus 11:6, somos lembrados de que Deus é o recompensador daqueles que o buscam diligentemente. Mas a maior recompensa de todas não está no que recebemos, mas no que nos tornamos ao longo da caminhada. Quando permitimos que Deus nos guie, somos transformados de dentro para fora. Tornamo-nos mais fortes, mais confiantes, mais cheios de fé. E, acima de tudo, experimentamos uma paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. Quando você vive o propósito de Deus, algo maior acontece. Sua vida começa a impactar outras pessoas. A sua história se torna uma fonte de inspiração, uma prova viva de que confiar em Deus vale a pena. Jesus disse: "Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte." Mateus 5:14. Deus não apenas quer que você alcance o propósito dele, ele quer que você seja um farol para outros
guiando-os na escuridão e mostrando o caminho. Chegamos ao final dessa jornada, mas ela é apenas o começo da sua. Talvez você esteja se perguntando: será que Deus realmente tem um propósito para mim? A resposta é um sonoro sim. Deus conhece o destino, o caminho e o tempo perfeito para todas as coisas. Ele vê o que você não pode ver, e seu plano é infinitamente melhor do que qualquer coisa que você poderia imaginar. Agora eu quero saber de você. Qual foi a parte da jornada que mais falou ao seu coração? Houve um momento em que você percebeu que Deus estava moldando você, mesmo em meio às dificuldades? Deixe aqui nos comentários a sua história, o seu testemunho, ou uma reflexão sobre o que mais tocou você neste vídeo. Ah, e não esqueça, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você pode ser a ponte que Deus usará para transformar uma vida. E lembre-se, Deus não apenas conhece o destino, Ele está com você a cada passo do caminho, conduzindo-o com amor, sabedoria e propósito. Confie nele, porque o melhor ainda está por vir. Até a próxima.